Doutor Jacques, a gente terminou o bloco anterior falando sobre cisto e nódulo. Nós não vamos entrar em detalhe o que é um, o que é outro, que isso é uma coisa muito médica. Mas quem tem cisto e quem tem nódulo tem tendência a ter câncer? É para a mulher se assustar uma vez que no autoexame ela perceba alguma coisa? Ou é normal, depois de uma certa idade, ter cisto e nódulo? Não existe evidência na literatura que as mulheres portadoras de nódulos benignos, o mais comum, o fibroadenoma, e mulheres portadoras de cistos mamários tenham maior ocorrência de câncer de mama. Não existe essa evidência na literatura. O que é importante da mulher é que se ela sente um nódulo na mama, ela precisa ter a confirmação da natureza benigna, do bem desse nódulo, e procurar a avaliação do mastologista. Tá. A gente está falando só de mulher, mas homem tem câncer de mama também? Sim, no nosso serviço nós temos um caso, um senhor da zona rural de Visconde do Rio Branco, ele já tem 7 anos de tratado e a gente acredita que ele esteja curado. Mas o câncer de mama no homem aparece principalmente com nódulo, de preferência unilateral, em uma das mamas apenas. E um homem também tem que procurar prontamente atendimento médico. Se tiver qualquer um desses sintomas, né? Doutor Jacques, a terapia de reposição hormonal depois da menopausa ou na época da menopausa é um fator de incidência de câncer de mama? Ela deve ser evitada? A terapia de reposição hormonal é um tema bem controverso, bem difícil. Com base no trabalho da WHI, que foi divulgado em 2002, eu acredito, é um trabalho que foi feito com estrogênio conjugado e acetato de medroxiprogesterona, demonstrou um aumento de risco de câncer de mama nas usuárias. Na continuidade desse trabalho, o braço apenas com estrogênio não encontrou aumento de risco. Hoje, de acordo com a orientação do FDA dos Estados Unidos, a terapia de reposição hormonal pode ser utilizada na menor dose, de preferência com estrogênio natural e em um intervalo curto de tratamento, não excedendo os 60 anos de idade. A terapia de reposição hormonal para a mulher na menopausa, ela traz benefícios. Ela melhora os fogachos, melhora a vida sexual, melhora a pele, o cabelo, melhora a massa óssea. A necessidade da terapia de reposição hormonal vai diminuindo com o tempo. Então existe uma chamada janela de oportunidade, uma época da vida em que a mulher pode usar com orientação médica sem prejuízo. E existe uma determinada época da vida em que a reposição hormonal é associada ao câncer de mama e também à trombose venosa, embolia e aumento de eventos cardiovasculares. E são casos muito específicos, né? Cada mulher tem um caso. É um caso. É um assunto para médico e não para automedicação. Existem mulheres que entram na menopausa sem sentir nada. Elas precisam de reposição hormonal? Não. Existem mulheres que entram na menopausa sintomáticas, perdendo a sua qualidade de vida, tendo sudoreses intensas, perdendo a condição de uma vida sexual com o parceiro. Essa mulher precisa de uma reposição hormonal? Sim. Com orientação médica, é uma coisa segura. Doutor Jackson, qual é a faixa etária mais comum do câncer de mama? Depois dos 40? No nosso serviço, que bate com a literatura, nós temos uma idade média de 56 anos. Agora, a nossa idade média está caindo. Eu estava conversando há pouco com ela, de forma informal, que existe uma preocupação que o câncer de mama está vindo mais cedo, de forma mais precoce. Essa preocupação foi relatada por professores em Goiás, no Rio Grande do Sul e também na literatura mundial. Então, hoje em dia, existe uma preocupação em ter um diagnóstico mais precoce e vigiar mais as mamas das mulheres mais jovens. Então é bom fazer mamografia antes dos 40 também, né? No nosso serviço, nós temos casos de câncer de mama com 24 anos de idade. A mais velha tem 88. Mas a gente, por exemplo, no ano passado, dos 43 casos de câncer de mama encontrados no nosso serviço no ano passado, nós tivemos 21 casos abaixo de 50 anos. Então, a idade está reduzindo.
Está E as tudo mulheres reduzindo, né? A primeira precisam menstruação, a vida ter sexual. mais atenção. Né? Tá tudo chegando para trás, né? No que diz respeito a essa questão feminina, né? A primeira menstruação hoje vem com 9, com 10 anos, câncer de mama também, né? Como a doença é multifatorial, a gente ainda não tem um entendimento por que disso. A gente tem orientado que a mamografia de base seja feita aos 35 anos de idade. Para começar E esse acompanhamento. a qualquer tempo, desde que tenha uma suspeita. Exemplo, essa menina de 24 anos que apareceu com câncer de mama tinha ultrassom de mama normal. Quem identificou as lesões, que eram sob forma de assimetria com microcalcificações agrupadas, foi a mamografia. Então, o recurso pode ser usado a qualquer idade, desde que você precise dele para definir uma situação de doença ou de não doença numa pessoa. Doutor Jacques, o senhor é professor do curso de medicina e é coordenador do ambulatório de mama da UFV. O que é isso? É isso que o senhor está chamando de nosso serviço? Sim, nós temos um serviço aqui na Universidade Federal de Viçosa, que é o ambulatório de mama. Ele funciona todas as terças-feiras na divisão de saúde. É um serviço que tem como objetivo o ensinamento a nível do diagnóstico e tratamento do câncer de mama para os nossos residentes de ginecologia e obstetrícia e os graduandos em medicina. Esse ambulatório não é aberto apenas aos funcionários e aos dependentes da universidade. Ele é aberto a toda a população de Viçosa e região, desde que tenha um encaminhamento com o motivo em que ela precisa ser atendida no ambulatório. E esse motivo tem que estar dentro dos objetivos do ambulatório. O que é o objetivo do ambulatório? O tratamento do câncer de mama. Então é só para quem tem câncer. É para os Já casos diagnosticado. suspeitos de câncer de mama. A paciente chegou com um nódulo, uma alteração ultrassom, uma alteração mamográfica, uma descarga papilar, que precisa de investigação. Então, um nódulo a nível da axila, que precisa de investigação. Então, os casos suspeitos, eles são recebidos pelo ambulatório. Os casos que não têm suspeita, é encaminhado a outra unidade do sistema público. E o que mais que vocês fazem lá? Porque se tem um câncer já diagnosticado, já em tratamento, por exemplo, a reconstituição de mama é feita em Viçosa? Sim. O ambulatório, eu tenho uma formação em cirurgia reparadora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma formação aqui na nossa região muito carente e difícil. Para a gente conseguir essa formação em Porto Alegre foi bem sacrificante. E a gente tem oferecido a reconstrução mamária através da Universidade Federal de Viçosa. Nós já temos aí 13 casos de cirurgia reparadora oferecida pelo ambulatório. Cirurgia reparadora é quando a mulher já teve um câncer diagnosticado e foi preciso extrair a mama e aí depois ela fica sem, e aí é possível reconstituir, é isso? Sim. A reconstrução, algumas vezes, é feita em etapas. Por exemplo, então, a paciente de São Miguel do Anta que colocou, por exemplo, um expansor. O expansor ele é uma prótese especial para criar um espaço para colocar posteriormente a prótese definitiva. Tem uma outra moça que precisa de reconstruir o mamilo, ela perdeu o mamilo dentro do tratamento. Então, nós temos uma técnica para reconstruir o mamilo. Então, são várias técnicas que são oferecidas dentro desse ambulatório. Para a mulher ter acesso ao ambulatório, ela tem que ter o encaminhamento pelo sistema público, levar o resultado da biópsia comprovando que ela teve câncer, porque esse tipo de serviço é oferecido a quem teve câncer de mama, e os últimos exames que ela realizou para demonstrar que ela tem boa saúde, que ela pode se preocupar com a parte de reconstrução. E procura onde, professor? Lá na divisão de saúde? Na divisão de saúde. O telefone de lá é 3899-1404. Através desse telefone, ela marca a consulta, leva o encaminhamento e lá ela vai passar por uma triagem para ver se faz parte do objetivo do ambulatório. Toda mulher que tem câncer de mama precisa retirar a mama? Não. Hoje em dia, 1/3 dos casos ainda tem essa necessidade. Mas à medida em que a gente está investindo em diagnóstico precoce, a ocorrência da mastectomia está cada vez se tornando um evento mais raro. E outra coisa, é direito à reconstrução mamária. A reconstrução mamária não é uma questão de beleza, de estética. A mulher tem uma perda de autoimagem, a mulher tem uma perda a nível de controle de peso, onde ela sente muita dor dorsal,
tendo uma mama de um tamanho e não tendo a outra mama. Desequilibra, né? Perda a nível da sexualidade, da sua visão como mulher. Então, hoje em dia, existem leis que garantem o acesso à reconstrução. Então, não é uma questão só de beleza, é uma E questão aqui de em Viçosa é necessidade. possível fazer só lá no ambulatório de mama da UFV. Eu não conheço outro serviço que tem essa formação e que tem condições de oferecer esse tipo de serviço. Doutor Jackson, qual é o índice de cura de câncer de mama? Assim, o tratamento é muito sofrido, a cura, como é que ela se dá? É possível fazer depois um acompanhamento? O câncer pode voltar? Essas perguntas que são mais frequentes entre os seus pacientes. O índice de cura está na dependência do diagnóstico precoce. Quando você pega o grupo total dos nossos pacientes, nós temos uma estimativa matemática, porque nós temos estatística de tudo. Daquela mulher que foi tratada há 10 anos atrás, ela está no nosso computador, nós temos estimativa do acompanhamento dela. Então, a gente tem hoje uma estimativa de 84%, 85% de cura desse todo esse grupo. Mas se pegar, por exemplo, um estadiamento 0, que é um estadiamento in situ, é 100% de cura. Então, o estadiamento interfere muito, e por isso temos de investir no diagnóstico precoce. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E o tratamento é sempre quimioterápico, é radioterápico, as duas coisas juntas? A quimioterapia depende do tipo da doença e da fase da doença. Por exemplo, o estadiamento 0, in situ, a mulher não precisa de quimioterapia. A quimioterapia não acrescenta nada a nível de cura. A radioterapia é indicada nos tratamentos conservadores. Toda vez que você preserva a mama, que não precisa retirar o tecido mamário, a radioterapia ela entra como redutor de risco, reduzindo o risco da doença voltar, da doença reaparecer na mama. Existem algumas doenças em fase mais avançada que a gente utiliza a radioterapia também para prevenção da recidiva após a mastectomia. Mas, mastectomia é a retirada da mama. A retirada da mama. Os fatores emocionais, a gente já falou que a alimentação é muito importante, controle de peso é muito importante. Mulher depois dos 40 costuma engordar muito e às vezes relaxa um pouco com isso, né? Então a gente já falou de controle de peso, de alimentação, da necessidade da amamentação. Os fatores emocionais, eles são importantes também? É muito difícil você desenhar uma pesquisa, a gente já quebrou muita cabeça com isso. Nós temos uma psicóloga especialista na parte de oncologia que trabalha comigo lá em Ubá, que eu estou trazendo ela para Viçosa também. É muito difícil você relacionar um trabalho científico entre aspecto emocional e câncer, porque todos nós temos os nossos transtornos emocionais, todos nós temos os nossos aborrecimentos. As dificuldades. E você já percebeu, você que está aí do outro lado da TV, que quando você está chateada, quando você está triste, você gripa com mais facilidade? Você tem algum tipo de infecção com mais facilidade? Então a gente acredita que o estado emocional poderia alterar o sistema imunológico e facilitar determinadas respostas. Foi feito um estudo na Itália, onde eles utilizaram um grupo de apoio para 2.000 mulheres que estavam sendo tratadas de câncer de mama. Essas 2.000 mulheres, acompanhadas com psicólogo e com suporte emocional, tiveram um aumento de cura, um índice de cura de 33%. Isso daí tem remédios de quimioterapia que não geram esse resultado. Isso demonstra que o aspecto emocional tem que ser trabalhado, que a gente precisa dar um suporte familiar, um suporte emocional para essas mulheres que estão em tratamento de câncer de mama. Eu acredito muito nisso. É o que a gente sempre fala aqui, não adianta cuidar do corpo, só da alimentação, tem que cuidar da mente, do sentimento também, sempre para prevenir qualquer tipo de doença, né? Perfeitamente. O Viva Saúde desta semana está chegando ao final. Doutor Jackson, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho lá no ambulatório de mama da UFV. Obrigada pela sua participação, então, no programa. A TV Viçosa está sempre à disposição para divulgar qualquer campanha de saúde e prevenção. O senhor pode contar sempre conosco aí no seu trabalho.